A palavra do Senhor hoje está em Mateus, capítulo 25 e versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: Eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, abre para nós. Mas ele respondendo disse: Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Fala comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Fala ao meu coração. fala o meu coração. Amém, Jesus. Amém. A palavra de Deus, prestem atenção. Ela começa assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. Essa parábola que Jesus nos diz, nos deixa, né? Ele não está falando para qualquer grupo de pessoa. Jesus Cristo, ele está falando diretamente e exclusivamente para os seus filhos, para a sua igreja, para os seus chamados. Jesus não está falando para as pessoas do mundo essa mensagem. Essa mensagem aqui, ela tem um direcionamento especial. É igual, por exemplo, assim, eu não posso chamar a atenção dos filhos do vizinho, mas eu posso chamar a atenção de vocês. Eu só posso chamar a atenção dos meus filhos, não dos filhos dos outros. É a mesma coisa que Jesus fez. Jesus deixou essa parábola escrita chamando a atenção dos seus filhos. E ele conta a história dizendo que existiam 10 virgens. 5 eram insensatas, 5 eram loucas. 5 eram tolas. Eram pessoas tolas. E 5 eram prudentes. A virgem, na Bíblia, ela simboliza a pessoa que tem um chamado para salvação. A virgem, ela simboliza aquela pessoa que entregou a vida a Cristo e que conhece a palavra de Deus e que Deus tem um chamado na vida dela. Essa é a virgem. A virgem, ela simboliza a pureza. A virgem, ela é um símbolo da pureza. E os filhos de Deus, eles devem ser puros. Entendam isso daqui. Os filhos de Deus, eles são puros. E como um filho de Deus se torna puro? Se santificando.
E o que é a santificação? É a separação dos filhos de Deus dos filhos do mundo. Presta atenção no que eu vou falar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que Jesus ele falava para os fariseus que eles eram filhos do diabo. Satanás, quando tentou Jesus, ele falou bem assim: tudo isso me foi dado. Então a gente consegue compreender que existe uma clara divisão entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Então os filhos de Deus, eles são separados dos filhos do mundo. E quem são os filhos do mundo? Os filhos do mundo são aqueles que amam a promiscuidade. Os filhos do mundo são aqueles que se entregam aos prazeres carnais. Os filhos do mundo são aqueles que aceitam toda a iniquidade. Eles amam o pecado. Eles amam os prazeres carnais. Porque o que acontece? O pecado, ele tem poder na vida do homem por causa do prazer. O prazer, ele muitas vezes está vinculado com o pecado. A glutonaria, a bebedice, a fornicação, a prostituição, o adultério, o vício, a mentira, as drogas. Tudo isso traz prazer, prazer para a carne. Então a Bíblia fala que o caminho de Deus é um caminho estreito. É um caminho difícil de se passar. Se você tem uma porta alta e larga, você tem facilidade por passar por ela. Agora, se você tem um caminho estreito, uma passagem apertada, dependendo da tua situação, você encontra dificuldade em passar por ela. E essa dificuldade do caminho do Senhor é a renúncia. Essa dificuldade que nós encontramos no caminho estreito do Senhor é aceitar e viver o que Paulo disse: eu não vivo, Cristo vive em mim. Jesus Cristo falou bem assim: aqueles que vivem a sua vida, perdê-la-á. E aqueles que perderem a sua vida, achá-la lá. Então aqueles que perdem a vida, eles vão encontrar a vida. Mas aqueles que acham a sua vida, eles vão perder. O que Jesus Cristo está dizendo? Qual que é o contraste? Jesus está falando claramente: aqueles que nessa vida, né, na carne, nesse corpo, buscam os prazeres desse mundo, eles vão perder a vida eterna. Mas aqueles que se submetem aos meus ensinamentos e não vivem esse mundo, perdem essa vida. Deixam de lado o prazer, deixam de lado as glutonarias, abandonam os seus pecados, eles encontrarão a vida eterna. Hoje tem um ditado que diz bem assim, que o importante é ser feliz. O importante é curtir a vida, que a gente tem que aproveitar a vida enquanto a gente está vivo. Isso é um provérbio do diabo. Porque se você aproveitar tudo aquilo que o mundo te oferece, você está perdendo a tua salvação. Então a gente entende que as virgens, elas são pessoas que foram separadas. Só que até mesmo entre as virgens, entre o povo que Deus chama para a sua salvação, a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esses poucos que são os escolhidos são as virgens prudentes. E os demais fazem parte das virgens insensatas. As virgens insensatas, eles ouvem a palavra de Deus, eles conhecem a palavra de Deus, eles podem até mesmo praticar alguma coisa da palavra de Deus, mas eles não levam a sério. Porque se eles levassem a sério, realmente prestem atenção, porque essa é a chave, esse é o segredo da palavra. Se eles realmente levassem a sério o que Jesus Cristo diz, eles se preparariam. E essa falta de preparo das virgens insensatas fez com que elas perdessem a salvação. Porque a gente está falando, Jesus Cristo deixou bem claro sobre um grupo de pessoas que tem um chamado de Deus, tem um chamado da salvação. E 5 delas são prudentes. Elas se preparam, elas se cuidam, elas
se orientam, elas se organizam, elas têm dimensão do que elas vão enfrentar. E as insensatas, elas sabem das circunstâncias da vida, elas sabem das dificuldades, elas sabem do que irão enfrentar, mas elas não se preparam. Infelizmente, entendam que a palavra de Deus fala, infelizmente, esse grupo de pessoas, eles não se preparam. E a palavra nos deixa claro que elas não se preparam, são pessoas insensatas, são pessoas tolas, são pessoas estúpidas. Então, o que a Bíblia diz aqui? E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. Qual que é o símbolo do lampião? O lampião traz luz. E a luz é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a luz do mundo. Então, quando a Bíblia fala sobre o lampião, mas as prudentes levaram o azeite com suas vasilhas, com os seus lampiões. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Sabe o que significa isso? Elas tinham o lampião, elas tinham a clareza. Elas sabiam das coisas. Elas compreendiam as revelações. Elas sabiam o que era certo e o que era errado. Mas aqui a palavra de Deus, ela não está se referindo ao início da fé. Aqui a palavra de Deus, ela não está se referindo ao começo do propósito de Deus da salvação. A palavra de Deus aqui, ela é profunda. A palavra de Deus aqui, como eu falei no começo, não está se referindo a pessoas que não conhecem Jesus. A palavra de Deus aqui está se referindo a pessoas que conhecem a Jesus. Esse é o ponto. Essa palavra não é para qualquer um, mas é para pessoas que conhecem a Jesus. E a Bíblia diz então que as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. O que é esse azeite? Esse azeite é o Espírito Santo. Esse azeite é o poder de Deus. Esse azeite é a comunhão com Deus, com o Criador. Esse azeite é a armadura. Esse azeite é o renovo. Esse azeite é a intimidade, é o compromisso, é o zelo, é a busca. Jesus Cristo, quando ele foi ao céu, ele falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que ele designou aos discípulos? Busquem incansavelmente o poder do Espírito Santo, busquem com todas as suas forças o revestimento, o poder que vem do alto. E esse poder que vem do alto, ele não vem de uma forma qualquer. Ele não vem de uma forma banal. Ele não vem de uma forma simples. Ele vem através da busca. Ele vem através do desejo do encontro. E quando eles clamaram, eles intercederam, eles buscaram. A Bíblia não diz quanto tempo demorou para eles buscarem e receberem o Espírito Santo. A Bíblia fala claramente: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Jesus Cristo falou claramente: busquem o Espírito Santo, busquem o poder de Deus, busquem a direção, busquem o azeite até vocês receberem. Seja um dia, uma semana, um mês ou um ano, não importa o tempo, o importante é que vocês busquem e recebam. A Bíblia muitas vezes fala que compara o homem e a mulher de Deus com um vaso. Muitas vezes a Bíblia fala e nos comparando com vasos.
A Bíblia diz no Antigo Testamento, a Bíblia diz no Novo Testamento. Então nós somos vasos na mão de Deus. E a Bíblia diz que as virgens prudentes, levaram azeite em suas vasilhas, com seus lampiões. Então elas tinham o chamado de Deus, elas tinham a clareza do Evangelho da salvação. E além delas saberem, conhecerem a Jesus Cristo, as suas vasilhas estavam cheias do azeite. Sabe o que significa? Que dentro do coração delas ardia o fogo do Espírito Santo. Que dentro delas elas estavam revestidas de poder, elas estavam transbordando o poder de Deus. Porque o que é o poder de Deus? Prestem atenção no que eu vou falar. O que é o poder de Deus na vida do ser humano? É a resiliência, é a força, é o poder, é a graça. Então, uma pessoa que ela tem o poder de Deus, ela consegue fazer coisas que as pessoas comuns não conseguem fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo: Sansão. Sansão tinha força descomunal. Davi era ousado e valente. Um exército inteiro foi desafiado por Golias, mas Davi foi lá e venceu. Aparentemente sendo muito inferior. A gente vê que os discípulos, antes de serem revestidos do azeite, do poder de Deus, eles negaram a Jesus. Mesmo Pedro, presta atenção no que eu vou falar, mesmo Pedro, conhecendo a Jesus Cristo, vendo Jesus Cristo face a face e andando sobre as águas do mar, quando Jesus falou: "Vem, Pedro, vem até mim", quando eles estavam no barquinho no meio do mar, ele andou sobre as águas do mar. Mesmo esse homem que viu Jesus Cristo ressuscitar Lázaro, quando veio a dificuldade, ele fugiu. Quando Jesus Cristo foi preso no Getsêmani, ele fugiu. Quando ele foi questionado se ele conhecia Jesus, ele negou, ele teve a ousadia de negar Jesus Cristo 3 vezes. Porque Pedro, naquele momento, ainda era um homem carnal. Ele tinha o chamado de Deus, ele conhecia Jesus Cristo, mas ele não estava transbordando do azeite. Então entendam esse segredo, entendam esse mistério. A pessoa pode estar andando com Jesus, a pessoa pode conhecer a Jesus Cristo, mas no momento da adversidade, se ela não for cheia do Espírito Santo, ela sucumbirá. Essa pessoa ela vai cair. Essa pessoa não vai resistir ao dia mal. Foi a mesma coisa que aconteceu com todos os discípulos de Jesus, inclusive a Pedro. Mas no momento qual eles foram revestidos do Espírito Santo, eles fizeram a obra de Deus e foram fiéis até a morte. Vocês conseguem compreender que Deus nessa palavra está falando para a gente que existe uma necessidade da gente buscar mais ainda o poder de Deus? Vocês conseguem compreender que Deus está falando que não é o suficiente a nossa situação? Que não basta conhecer, não basta acreditar. Tem que ser cheio do Espírito. Tem que ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia continua dizendo assim, e tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Tardando o noivo. Então isso pode acontecer na vida do cristão. Ele pode cochilar, ele pode desfalecer na fé. São circunstâncias da vida. Mas presta atenção no que eu vou falar. Então todas aquelas virgens, e à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. O que é esse grito? Esses são os sinais. São os sinais da volta de Jesus. Quando a igreja vê o anticristo se levantar sobre a face da terra, esse vai ser um dos maiores gritos. As noivas vão despertar. Todas as noivas vão despertar.
quando o anticristo se levantar. E a Bíblia diz assim, ó: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. Elas começaram a preparar os seus lampiões. Elas sabiam que tinham uma jornada pela frente. Elas sabiam que tinham que encontrar o noivo, porque o noivo estava vindo. Então havia um tempo, havia um processo. Havia um processo até a salvação. Havia um processo ainda de renúncia. Havia um processo ainda de libertação. Havia um processo aonde elas teriam que passar até se encontrar com o noivo. Já era meia-noite. As trevas dominaram o mundo. A promiscuidade, o pecado, a blasfêmia se tornaram algo comum, coisas normais na sociedade. Então as noivas, elas precisariam nesse momento das suas lamparinas. Elas precisavam das suas lamparinas. Elas precisavam do conhecimento da palavra de Deus. Elas precisavam de estarem blindadas de todo o pecado. Porque as trevas na Bíblia simbolizam também o pecado. Então, à meia-noite, quando está tudo escuro, simboliza que o mundo vai estar em trevas, em pecado. O mundo vai estar entregue à promiscuidade. Aquilo que antigamente era abominável, nesse momento vai ser algo normal. E essa mudança de valor já está acontecendo. Essa abominação do tempo já começou. É por isso que nós temos que nos blindar. É por isso que nós temos que, nesse tempo, que nos proteger. É por isso que nesse tempo nós temos que reagir. A gente tem que abrir mão. A gente tem que renunciar. A gente tem que fazer uma escolha. Não tem como servir a dois deuses. Isso é muito sério. A gente tem que buscar pelo reino de Deus. E a Bíblia ainda diz assim, ó: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões, e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Vocês conseguem entender? Vamos colocar num cenário assim, como a parábola está dizendo: é meia-noite. Elas estão, vamos supor que numa floresta, e aí escutam um barulho, um grito: o noivo vem! E todas aquelas mulheres começam a se arrumar e começam a arrumar suas lamparinas, os seus lampiões. E daí 5 delas têm luz suficiente, e as outras, o lampião está se apagando. Sabe o que significa? Que elas vão se perder. Elas não vão conseguir atravessar a floresta. Elas não vão conseguir chegar no noivo. No meio do caminho o lampião vai se apagar. E no momento em que o lampião se apaga, elas perderam o caminho. Elas ficam perdidas na floresta. Então no momento em que aquelas mulheres, as insensatas, elas veem que elas não vão conseguir, o que elas falam para as prudentes? Dai-nos um pouco do teu azeite. Reparte conosco. A gente precisa. E olha o que as prudentes falam, ó. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. As insensatas, elas estão vendo que as lamparinas vão se apagar. E elas então, num momento de desespero, elas pedem para as prudentes: dá um pouco do teu azeite, reparte comigo. A gente precisa, a gente quer encontrar um noivo. A gente quer a salvação. Só que os prudentes falam: não, a gente não vai compartilhar com vocês. Porque se a gente dividir com vocês, vai faltar para a gente e para vocês. Porque o processo é longo, o caminho é longo. A gente não vai conseguir. Voltem lá e comprem o azeite, para que vocês consigam. Sabe o que isso significa espiritualmente dizendo?
significa que aquelas mulheres que conheciam a Cristo, que se diziam evangélicas, que se diziam cristãs, esses homens, quando chegar esse momento, eles não vão aguentar. Porque as trevas vão estar tão densas, prestem atenção, o pecado, a sedução, a facilidade vai ser tão abundante que essas pessoas vão ser seduzidas. Essas pessoas não vão suportar. Elas não vão conseguir. Vocês sabem por quê? Porque elas não se prepararam. Enquanto as virgens prudentes, aqueles que se encheram do Espírito Santo, seguem o seu caminho ao encontro de Cristo, as outras voltam para trás. Porque presta atenção, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. Elas saíram de um lugar e foram ao caminho do noivo. Então elas estão caminhando ao encontro do noivo. Elas estão indo de um lado para o outro. Entendam isso daí. E aqui elas falam aqui, ó, as prudentes respondendo, dizendo, não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem. Sabe o que as prudentes estão falando? Vão comprar. Vocês precisam voltar e comprar o azeite. Porque nós não podemos dividir com vocês. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo sobre algo muito triste. Elas vão retroceder. Elas vão voltar para trás. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 25, bem assim. Aquele que está no telhado, não desça a casa. Aquele que está no campo, não vá à cidade. Aquele que está no caminho, não volte buscar a sua capa. Não volta atrás, não volte atrás. E a Bíblia está dizendo que essas mulheres, as insensatas, elas voltaram atrás, elas vão voltar para trás. Porque de uma maneira ou de outra elas vão tentar encontrar salvação. Só que esse tempo que a Bíblia está falando é sobre o final dos tempos, é sobre a volta de Jesus. Aqui, ó, então o reino do céu será semelhante. Aqui a Bíblia está falando sobre a volta de Jesus Cristo. A Bíblia está falando sobre o último momento sobre a face da terra. A Bíblia está falando sobre a igreja. Então Jesus está falando de uma forma muito resumida o seguinte: aqueles que não se prepararem, aqueles que não se revestirem de poder, aqueles que não se encherem do Espírito Santo vão sucumbir. Meus filhos, prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Chegou o tempo em que a gente precisa orar mais. Chegou o tempo em que a gente precisa jejuar de verdade. Chegou o tempo em que a gente precisa nos encher do Espírito Santo. Não somente conhecer a palavra, mas a gente tem que ir além de só conhecer a palavra. A gente tem que viver a palavra. A gente tem que orar mais, tem que jejuar mais. Vocês sabem por quê? Porque a Bíblia está falando sobre virgens insensatas. Sobre pessoas que conhecem a Deus, mas não buscaram realmente a Deus. Essas pessoas não conseguiram entrar nas bodas do Cordeiro. Essas pessoas se perderam. Aqueles que só conheciam a Jesus Cristo, mas não buscaram a Jesus Cristo de todo o coração, esses sucumbiram. Esses vão sucumbir na hora da prova. E a prova está aí. A prova já começou. A Bíblia fala que os últimos dias seriam dias maus. A Bíblia fala que nos últimos dias seriam dias trabalhosos. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Olha o que está acontecendo. Olha o quanto eu trabalho. Olha as dificuldades que a gente enfrenta. Olha como o pecado está abundante até diante dos olhos de vocês. Os desenhos, as músicas, os jogos, os vídeos, os youtubers, as mensagens faladas, a escola, a classe, os professores, a sociedade
Já começou a tribulação, a angústia para a igreja, para os filhos de Deus. A tentação já começou. E olha que Jesus ainda diz: e tendo elas ido comprá-lo. Elas foram comprar. Presta bem atenção. O azeite, o Espírito Santo, ele é dado gratuitamente. Ele é dado sem medida. Quanto mais a gente busca, mais a gente tem. Isso é uma parábola. Isso é uma história que Jesus está usando para ensinar algo que vai acontecer. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ó, e elas foram comprá-lo. Sabe o que significa isso? Jesus Cristo está dizendo o seguinte: vai chegar numa hora em que as pessoas vão ver a tribulação. As pessoas vão se sentir angustiadas, as pessoas vão estar no tempo de angústia, e elas vão, ali naquele tempo, elas vão querer buscar o reino de Deus. A Bíblia diz em uma passagem que quando chegar a meia-noite, ninguém mais trabalha. Ninguém mais trabalha quando chega a meia-noite. Essas mulheres, elas vão tentar comprar o azeite no momento em que ninguém mais trabalha. Isso significa que essas pessoas que conhecem a Cristo, que não se prepararam, elas vão querer orar, elas vão querer congregar, elas vão querer escutar a palavra, elas vão querer conhecer a doutrina, elas vão querer saber o que é certo e errado. Só que nesse tempo não vai mais ter trabalho. A Bíblia diz claramente que o anticristo vai fazer guerra contra o povo de Deus e vai vencê-lo. Não vai ter pregação. Não vai ter coral, não vai ter louvor, não vai ter internet falando sobre a vida de Jesus. Olha o que a Bíblia diz ainda: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim, ó: tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, a qual há de vir sobre todos os moradores da terra. Sabe o que isso significa? Jesus está dizendo claramente que aqueles que tiverem um azeite, aqueles que tiverem cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, esse Consolador vai ajudar eles a vencer. Porque Jesus Cristo, ele falou: eu vou para o Pai, mas vos envio o Consolador, o qual há de ensinar vocês todas as coisas. Jesus Cristo andou com os discípulos, ele não poderia estar conosco mais aqui, então ele enviou o Consolador. Então hoje nós andamos com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ajuda a orar, o Espírito Santo que nos ajuda a jejuar, o Espírito Santo que dá temor no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus que toca no nosso coração quando nós pecamos, quando nós erramos, é o Espírito Santo de Deus que toca no nosso coração para a gente se arrepender, é o Espírito Santo de Deus que fala no nosso coração que nós temos que orar, é tudo o Espírito Santo, é tudo pelo Espírito Santo. A nossa salvação, ela se move pelo Espírito Santo. Se nós não temos o Espírito Santo, como nós vamos orar? Se nós não temos o Espírito Santo, como nós vamos jejuar? Se nós não temos o Espírito Santo, como nós vamos ter desejo pelas coisas do céu? Se quem coloca tudo isso no nosso coração é o Espírito Santo. É por isso que a Bíblia fala que as virgens prudentes, elas estavam cheias do azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Antigamente, no Antigo Testamento, todas as pessoas que eram ungidas com azeite santo pelos profetas eram cheias do Espírito Santo. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Essas pessoas que não estão orando hoje não vão conseguir orar amanhã.
E hoje nós temos facilidade, essa é a questão. Hoje nós conseguimos fazer um culto em casa, hoje nós conseguimos ir para uma igreja, hoje nós conseguimos escutar um louvor. Naquele tempo as portas vão estar fechadas. Vai ser o tempo da meia-noite, as trevas vão dominar. Então aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, eles vão resistir. Esses vão resistir, esses vão aguentar, esses vão suportar. Esses vão ser fiéis até a morte. Esses vão ser salvos. Aí a Bíblia continua assim, ó. E tendo ido elas comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus voltou. Jesus voltou bem na hora em que tinha muita gente que se dizia cristão, estava desconcertado, estava sem azeite. Porque presta atenção, meus filhos, no que eu vou dizer para vocês. No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. A Bíblia fala que Deus não vai ter por inocente o culpado, nem o culpado por inocente. Se você for culpado de qualquer pecado, você não vai entrar no reino do céu. Porque no reino do céu só entra quem é santo. Sede santo como eu sou santo, Jesus falou. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Quem põe temor no nosso coração é o Espírito Santo. Quem testifica da santidade de Deus é o Espírito Santo. Quando nós pecamos, quando nós mentimos, quando nós erramos, o Espírito Santo nos acusa para que nós não cometamos mais o pecado. Se você não tem o Espírito Santo, o pecado se torna algo comum na tua vida. O pecado se torna algo banal. Você perde temor. Você perde o medo. Você perde o medo. Ah, isso aqui é pecado. Agora não tenho mais Espírito. Isso aqui não é pecado, não tem nada a ver. Ah, não dá nada. É por isso que a igreja insensata, os tolos, perdem a salvação. E a Bíblia diz assim, ó. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, abre para nós. Mas ele respondendo disse, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus está falando sobre o arrebatamento da igreja. Jesus está falando sobre os dias de hoje. Aí sabe o que a Bíblia fala na parábola, na história? Fala assim, que as noivas insensatas, elas foram até o noivo e bateram na porta e falaram, Senhor, abre para nós. E sabe o que Jesus falou? Eu não vos conheço. Sabe o que a Bíblia faz aqui? Ela se cumpre. Porque em outra passagem da Bíblia, Jesus fala assim, que muitos são chamados, mas muitos e poucos escolhidos. A Bíblia fala que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos, eu fiz a tua vontade. Jesus Cristo vai falar para eles, apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Então, quando as virgens insensatas, as virgens loucas, encontram a Jesus Cristo, aqui já é o juízo final. E Jesus fala, eu não vos conheço, vocês não vão entrar. Ai, Senhor, mas eu fiz a tua obra, mas eu preguei, eu fiz isso, eu orei, eu dobrei o meu joelho, não vos conheço. Porque a garantia que Deus tem, podemos assim dizer, e que nós também temos da salvação, é o Espírito Santo. Jesus fala que os salvos, eles têm que ser batizados com o Espírito Santo e com fogo, para que haja salvação. Então é um dever do cristão ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. E isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Nós temos o dever de começar a buscar o Espírito Santo com fervor. Nós temos o dever de começar a buscar o Espírito Santo com desejo, com ardência,
com compromisso, com propósito. Porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E se hoje nós não buscarmos a Deus da maneira a qual Ele está nos avisando, a qual Ele está declarando, nós podemos perder a nossa salvação. Porque é isso que a Bíblia está falando. E a Bíblia não se engana. Então essa palavra de hoje é um alerta. A palavra de hoje é uma testificação. A palavra de Deus hoje é uma repreensão para todos nós. Deus está falando que nós temos o dever de começar a buscar o Espírito Santo. E não levar as coisas de Cristo de qualquer jeito, como a gente tem levado nos dias atuais. Ou é tudo, ou é nada. É tempo de nós decidirmos o que nós queremos para a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em seus corações. Amém.